Bem aí, bom dia. Primeiramente eu queria agradecer aos companheiros pelo convite, até porque, assim como o Jeremias, eu tenho minha filiação partidária desde 1996. E durante esse período, um pouco da minha militância se deu no MST, onde eu abandonei a faculdade de História para poder acampar com os trabalhadores. E dali eu compreendi a necessidade da comunicação como instrumento de disputa da luta de classes no Brasil. Nós somos um movimento nacional de rádios comunitárias, uma organização que pretende fazer a luta de classes da comunicação, porque entendemos que nos 20 anos da institucionalização da lei de rádio comunitária nós não avançamos em nada. Nós somos um movimento que tem como princípio organizar os lutadores da comunicação livre, da comunicação dialógica, e a partir disso construir um programa efetivo para a democratização da comunicação no Brasil, e tendo a rádio comunitária como instrumento dessa luta. Eu queria só colocar algumas questões aqui que para mim é interessante colocar, que a gente divide a nossa luta em dois momentos. O antes da Lei 9.612, que instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária no Brasil, e a partir do momento de 1992, quando o Léo Tomás Bigatti, conseguiu uma liminar na Rádio Reversão de São Paulo, que fez com que se proliferasse esse movimento a nível nacional. É importante a gente analisar esses dois momentos, porque na realidade o que nós construímos a partir daquele período antes da Lei 9.612 foi em torno de 22 mil rádios funcionando no Brasil. Naquele momento houve uma certa ruptura, do que seria o conceito de comunicação para nós. Enquanto algum segmento da comunicação entendia que tínhamos que ocupar o espectro, um outro segmento da qual eu fazia parte entendíamos o seguinte, que além de ocupar, tínhamos que construir um formato e um modelo de comunicação popular para o Brasil. Nós perdemos essa batalha, E quando a gente diz que a gente perde essa batalha, é nesse momento que começa a surgir o proselitismo nessa comunicação livre. O proselitismo religioso, político, partidário. E isso descambou num momento interessante também na nossa luta, porque nós tivemos naquele período, antes da Lei 9.612, liminares, a maioria delas concedidas inclusive em Minas Gerais pelo ex-vice Paulo Fernando Silveira, cujas liminares não determinavam canal único, a gente podia funcionar nos espaços vazios do espectro, não determinavam o conceito de publicidade e não determinava potência, E essas liminares proliferaram no Brasil de forma ampla. Chegamos a ter inclusive 16 mil liminares de funcionamento de rádios livres. É importante a gente detalhar algumas questões, que na comunicação tudo é negociado, se negociou a regulamentação do Conselho de Comunicação Social a partir da lei da TV a cabo, se negociou a questão da abertura do capital estrangeiro para as empresas de radiodifusão com a instalação do Conselho de Comunicação Social, se negociou a lei de radiodifusão comunitária com o setor privado e se negociou também a instalação e a realização da primeira Conferência Nacional de Comunicação. Todo o debate da comunicação que a esquerda participou, ela negociou com o setor privado. E dessas articulações das negociações, nós percebemos que nós não ganhamos nada. A gente foi boi de piranha para o setor privado. Haja vista em que o Estado, a partir do momento que o Estado ele não é regulador do conflito, ele apenas tem um lado no conflito, ou seja, quando ele assume uma postura de defender o setor privado, obviamente a gente perdeu todos os avanços que a gente colocou. Nós temos um Conselho de Comunicação Social que não nos representa,
nós temos a participação do setor internacional nas empresas de comunicação, nós temos uma lei de rádio comunitária que só favorece a BERT, e nós temos agora todas as deliberações patronais do setor patronal na Conferência da Comunicação sendo implementadas, enquanto as nossas deliberações foram simplesmente escamoteadas e deixadas de lado. O que eu quero colocar sobre isso? Eu pactuo com o Jeremias quando ele coloca a necessidade de um novo marco regulatório. Claro, um novo marco regulatório não só da radiodifusão comunitária, mas a regulamentação dos artigos da Constituição que nos favorece para que a radiodifusão comunitária possa aparecer no cenário político como um segmento do setor público da comunicação. No dia 19 de fevereiro passado, lembramos, os 20 anos da Lei 9.612, e o Movimento Nacional de Rádio Comunitária tomou uma decisão política. Primeiro, de não mais reconhecer essa legislação da forma como ela está. Essa é a primeira questão. Então nós entendemos que as rádios que queiram operar fora da sua frequência determinada no canal único, a gente estimula que elas funcionem. A gente entende que as emissoras que quiserem operar com 300 watts, que funcione dessa maneira, tanto que a Rádio Noroeste, a nossa rádio, a gente funciona com 100 watts e funcionamos perfeitamente. A questão da publicidade, sim, a gente defende a liberação da publicidade, entretanto com alguns critérios. Para nós não é interessante aceitar uma propaganda de uma Coca-Cola pelo seu histórico político e das grandes empresas multinacionais, pelo seu papel preponderante na reforma trabalhista e essas coisas todas. E uma outra questão que a gente também quer deixar claro a todos é o seguinte: nós defendemos que o Brasil, e que o nosso próximo presidente, quiçá vai ser eleito, e ainda acreditamos que o Lula vai ser o próximo presidente do Brasil, que ele cumpra, as deliberações do Tratado de São José da Costa Rica. Porque veja bem como é que foi a questão da lei da radiodifusão comunitária, quando nós tínhamos em torno de 16 mil liminares que não determinavam frequência, potência, sustentabilidade, era livre. Quem que propôs a lei de radiodifusão comunitária foi a ABERT. Foi o ABERT, o Hélio Costa, e nós naquele momento achamos que a partir da experiência do Conselho de Comunicação Social, achamos por bem colocar a mão nessa cumbuca. E colocamos. O que tem de interessante na lei de radiodifusão comunitária é o caráter público dela. É o conselho comunitário, é o seu papel no desenvolvimento das comunidades, da pluralidade, enfim. Mas sabemos que o processo se deu de forma errada. A esquerda não tomou esse movimento para ela. A esquerda tomou o movimento que começou a rotular nós mesmos de piratas, de que rádio comunitária está na mão de político, e a gente não utilizou a radiodifusão comunitária para instrumento de formação política da sociedade e tudo mais. Tem uma coisa que para mim está clara nesse debate político, é que nós da esquerda não temos a discussão da comunicação feita, pronta. Nós ainda somos gutenbergianos, fazemos muito mais panfletos do que qualquer outra coisa. Esses modelos de comunicação que a esquerda tem adotado, ela de uma certa forma não faz o debate de classe da comunicação. Porque quando nós colocamos uma rádio no espectro de radiofrequência, nós estamos o quê? Tomando um meio de produção do capital. E é por isso que nós fomos tão criminalizados nesses 30 anos, porque nós ocupamos um meio de produção. E nós da esquerda, não discutimos a questão desse meio de produção, que é o espectro de radiofrequência. E aí eu acho que o debate agora, o Jeremias coloca uma questão, que 70% das rádios estão na mão da direita, porque eles sabem qual que é a questão do espectro. E nós ainda da esquerda não sabemos. Claro que desse processo todo surgiram 30 mil criminalizados. E esses 30 mil criminalizados, como disse o Jeremias,
ficaram para fora do processo. Eu estou dentro do processo porque eu tive que renunciar à diretoria da nossa associação, porque o Hélio Costa, na gestão do Lula, disse abertamente o seguinte, que a Rádio Noroeste só sai a concessão quando o GR estiver fora, ou enquanto eu for ministro das comunicações, a Rádio Noroeste não será autorizada. E aí assim, olha, nós vimos nesse processo todo da gestão Lula-Dilma, né, a continuidade do processo neoliberal implementado pelo Fernando Henrique quando criou a Anatel, o processo neoliberal dentro do Ministério das Comunicações, onde já se viu você passar todo esse período na gestão Lula-Dilma sem o Ministério das Comunicações fomentar sequer uma política pública para a área da comunicação social no Brasil. Esse é o debate, é preciso fortalecer o Ministério das Comunicações como instrumento de fortalecimento de uma política pública. Eu tenho claro uma questão que para mim não há mais, a partir dessa criminalização, a partir desse processo todo, que para nós não há na radiodifusão comunitária mais qualquer avanço se nós não batemos de frente com o setor privado. Nós entendemos qual agora, depois do golpe, o que representou o setor privado na comunicação, o papel desumanizador que ela vem impondo à sociedade. Inclusive é ela que está abrindo o espaço para a volta do nazifascismo. Nós, a radiodifusão comunitária, defendemos o controle social da mídia, a regulamentação dos artigos da Constituição, as propostas da Confecom, a proposta que o FNDC traz de regulamentação da mídia, apesar de eu ter algumas diferenças, mas nós entendemos que a discussão da radiodifusão comunitária, ela passa necessariamente pela luta de classes da comunicação. E aí eu queria só colocar outras questões também, que eu fico muito assim, chateado, eu acho que o Jeremias vai concordar comigo, que antes do governo Lula-Dilma, na época da oposição ao governo neoliberal de Fernando Henrique, nós tínhamos, dentro do Congresso Nacional, o setorial de radiodifusão comunitária na Câmara e no Senado. E era na discussão política com o movimento social, e era na discussão política com a nossa bancada que a gente determinava como é que era o comportamento dos deputados e senadores do PT. Hoje a gente vê os deputados e senadores do PT com a faca no pescoço de proposições de senadores golpistas, como é o senador Hélio José, né, que oportunamente, mesmo sabendo que não vai ser aprovado, e aí está aí o Jeremias passando o informe dessa situação hoje, das decisões da mudança do marco regulatório, aonde a ABERT atua, e nossos deputados e senadores sem nenhuma compreensão política do que está em discussão, né? Quem sabe, por exemplo, quando o Jeremias cita da traidora Marta, eu não costumo nem chamar de traidora, porque ela nunca esteve do nosso campo, nunca foi no campo da comunicação pública. Mas se você for olhar, por exemplo, o entendimento que a Marta Suplicy tem sobre rádio comunitária, também é fruto do processo de despolitização que o Partido dos Trabalhadores tem nessa discussão. E esse é o debate, nós ficamos no meio da negociação política, né? Nós ficamos no meio da negociação política quando o governo Lula estava com o mensalão batendo na sua porta, entregou-se a porteira fechada do Ministério das Comunicações para a Globo. O Paulo Bernardo, na sua atuação política pós-Confecom, onde a gente estava num momento fantástico de enfrentamento com o setor privado totalmente dividido, Bandeirantes de um lado com a Abra, né, a Abratel da Record, a PET com a Globo. Que o Paulo Bernardo opta? O Paulo Bernardo opta em, ao invés de fazer uma discussão com o movimento social da comunicação, ele acaba fortalecendo a Teles. E essas Teles foram preponderantes para o golpe. Para quem era da pequena, daquilo que a gente chama de baixo clero, como era o Eduardo Cunha, virou presidente do Congresso Nacional e impôs o golpe a Dilma. E quem fortaleceu esse grupo das Teles?
foi Paulo Bernardo, foi no nosso governo. A gente tem que começar a fazer essa autocrítica. E aí, para finalizar, companheiros e companheiras, eu pactuo com a proposta que a Abraço coloca na questão do novo marco regulatório. Não é porque é da Abraço, é porque elas são históricas do movimento. Elas são históricas do movimento e isso é claro. Agora, uma discussão que a gente precisa fazer, né, é a questão crucial, né, de reocupação do espectro de radiofrequência. Propor aos nossos companheiros do Mídia Ninja, Fora do Eixo, Brasil de Fato, que ocupemos o espectro de radiofrequência. Esse é o principal, porque é o meio de produção do capital. E aí o governo Lula, futuro presidente Lula, vai ter que impor essa discussão, né? Vai ter que canetar de volta todo o processo de privatização do espectro que o governo Lula e Dilma, ou melhor, que o governo Temer fez agora, né? Fazendo uma medida provisória aí, que inclusive, né, eu tenho severas críticas, de você legitimar, primeiro, as rádios AMs que não cumpriram o seu objetivo de ser concessão pública, desregulamentar a profissão de radialista, e mais do que isso, nós precisamos debater a digitalização sobre um outro cenário. E sobre um cenário político que para nós foi muito vitorioso, que foi a questão do BRICS. Nós precisamos criar um BRICS da digitalização do rádio no Brasil. Chamar a África do Sul, a China, a Índia, né, a Rússia, enfim, para a gente criar um modelo de rádio digital consorciado com esses países, né, para a gente criar o nosso BRICS tecnológico, para implementar uma plataforma de rádio digital que vai alterar significativamente a correlação de forças tecnológicas. Nós do MNRC entendemos que a tecnologia hoje é o cenário para mudança de rumo, inclusive no cenário internacional. O que nós temos de avanço na digitalização, que foi o projeto brasileiro de TV digital, que pode ser implementado no Brasil, você pegar os avanços que tivemos ali e criar um BRICS de tecnologia para a gente mudar o cenário. Nós seremos 2/3 da população mundial. Tá passando um vendedor de pamonha aqui, pensa um minutinho aqui. Rapaz, ele tem uma música bem melhor do que a nossa. O que nós podemos avançar no cenário internacional, na construção de um BRICS para a digitalização do rádio no Brasil, é fundamental. Agora, o que a gente precisa? Tá, para concluir, o que nós defendemos? Primeiro, que a luta da comunicação, o governo vai ter que fazer igual na Venezuela. Chamar a sociedade para debater. Eu estive lá por 3 vezes e eu vi o povo venezuelano com um livrinho pequeno que era a lei da comunicação. Então é preciso, mais do que fazer ação, trabalhar junto com o movimento social. Trabalhar junto com a sociedade. 2013, apesar de ter sido manifestações, na maioria pré-golpe, vamos dizer assim, foi o momento em que as manifestações se dirigiram também na porta da Rede Globo. O governo democrático e popular tem que entender, a partir da experiência do golpe, que precisamos ter um Conselho Nacional de Comunicação para debater a função social da radiodifusão no Brasil. Nós precisamos que o futuro governo Lula reconheça na prática a lei, né, os tratados internacionais que o Brasil é signatário, como o Pacto de São José da Costa Rica. E mais do que isso, que comece a pensar, e isso é imediato, na reparação política histórica dos 30 mil criminalizados. Para nós, a reparação não vai se dar com a outorga de uma rádio comunitária. A reparação vai se dar com a condenação do Estado e dos seus repressores naquilo que nós chamamos de uma nova Comissão da Verdade e da Comunicação. E para nós fazer esse debate, é necessário também que o PT se empodere dessa discussão.
E para finalizar, o que eu queria colocar, Jeremias, particularmente ao Jeremias, a gente reconhece o esforço que a Abraço está fazendo nessas últimas disputas, né, no Senado. Mas nós entendemos que é preciso ganhar uma musculatura na base, porque a resposta já veio via Aberte. E a luta vai ser contra a Aberte em campo direto. E defendemos sim a ocupação das emissoras dos presidentes das Abertes estaduais. Temos que criar uma crise da radiodifusão brasileira, ocupando o espectro que ainda está vazio, né, potencializando os movimentos sociais a terem suas rádios, a tomarem as rádios de direita, como nós tomamos os sindicatos pelegos na década de 80, né? Colega, companheiro. Claro, e para finalizar, nós somos sim, nesse momento de golpe e no momento que a gente está vivendo, aprendemos isso com a Rádio Democracia, que é necessário a desobediência civil na comunicação, né? E se o Partido dos Trabalhadores tiver interesse, nós podemos um dia, quem sabe, tirar o Jornal Nacional do ar e colocar a nossa narrativa para a sociedade brasileira sobre o que está acontecendo nesse país. A tecnologia nós já nos apropriamos. É luta de classe na comunicação e o governo Lula-Dilma tem que entender que para a gente avançar na sociedade brasileira é preciso o controle social da mídia e o fim da propriedade privada da comunicação. Obrigado, galera. Só para terminar, eu queria convidar o Lalo, né, que está aí para participar de um debate que a gente vai fazer na posse da Associação dos Amigos e Amigas da Rádio Noroeste, aqui em Campinas, aonde a gente está construindo um veículo de comunicação para tentar destruir a narrativa golpista. Obrigado a todos, vamos para o debate. Um abraço.